Olá, pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial, gente. Fazendo a minha caminhada, hoje eu tô cansada, bem cansada. Continuo fazendo minha caminhada, continuo fazendo aquele todo o trabalho, né, de reeducação alimentar para perder peso. E continuo fazendo, tomando cuidado com o meu joelho, tá? Assim, continuo fazendo tudo isso. Eu já emagreci. É impossível. É impossível que eu não tenha emagrecido. Mas assim, preciso perder uns 10 quilos, né? Então mas tá indo, tô desinchando. Então, o emocional atrapalha muito, né? O emocional até é o vilão, né? O que te faz ganhar peso é o emocional, sem dúvida nenhuma, né? E eu tô assim, continuo fazendo Kung Fu, mas assim, eu tô descontente com Kung Fu. Eu tô muito descontente. Não é com a arte. É com o jeito com que as mulheres são tratadas na arte marcial. E eu percebo, esse que é o problema. Eu percebo, né? Me incomoda muito, né? Então assim, pra mim é muito claro porque não tem mulher nas artes marciais e por que as mulheres não ficam. É muito claro pra mim. Eu vivo na pele isso, né? A desmotivação, você vai desmotivando, né? Você entra motivada numa arte e aí você vai vendo que o professor vai te deixando de escanteio, tá? Vai passando os outros homens na frente, homens que não sabem muita coisa, né? E aí ele foca nos homens, tá? E ele vai deixando você pra trás. E eu estou me irritando. Sério, eu estou me irritando, assim, né? Eu já falei que eu tô há meses fazendo as mesmas técnicas. Eu tô cansada já, eu já sei tudo da faixa branca, tá? Já sei tudo e toda aula é a mesma coisa, né? Então, assim, ele muda algumas coisas, mas eu tenho que ficar pedindo técnicas o tempo todo pra ele, assim, sabe? Porque não tá, é muito fraco, né? O problema é esse, quando você tem uma caminhada na arte marcial, você veio de outras, isso não quer dizer que você tenha que ser bam, né, no tatame, derrubar pessoas, estrangular pessoas, não é isso. Mas quando você vem de outras artes e você tem uma maturidade nas artes marciais, você percebe que você sabe mais que o professor, assim, sabe? Eles focam em coisas que eles não precisavam focar, né? Aí eu peguei e fui estudar o Kung Fu Louva a Deus, que é a linha que eu tô fazendo. O cavalo e o arco e flecha, que são os problemas, não são baixos, não precisam ser baixos. Eu vi outros mestres fazendo alto, dessa linha, né? Então você vê que eles não têm conhecimento. Eles não têm conhecimento, eles ficam insistindo, né, no cavalo baixo, no arco e flecha baixo, e não é isso que é relevante, né? Numa luta você não vai fazer cavalo baixo e arco e flecha baixo, entende? Então assim, lá é um preparo para competição, né, de Kati. Então eles focam nisso, sabe assim, eles são muito primários, assim, né? Toda aula eu vou lá pedir mais técnica, né, porque tá insuficiente para mim, eu já sei tudo da faixa branca, não tenho mais que ir, eles demorando, né, para me graduar. E passaram pessoas na minha frente, homens, né, na minha frente. Então isso me incomoda profundamente. Sinceramente, para ficar na arte marcial, você é mulher, você tem que gostar muito, muito, tá? Assim, eu sou bem esquentada. Eu tô protelando essa conversa com o professor, mas não vai dar. Não vai dar, já tá chegando tô meio de saco cheio, né? Eu pedindo técnica, ele passa técnica assim pouca. E toda a aula ele fica falando pra eu treinar a faixa branca, que eu já sei, eu tô cansada, entendeu? Assim, não tem mais. E demorando, né, na graduação. Gente, quem dá aula de arte marcial não fica segurando a aluna muito tempo numa faixa. Isso desmotiva, faz ela largar. E ela não precisa ser perfeita nas técnicas. Isso só... O aperfeiçoamento na arte marcial, ele vem com um tempo. E outra, né? Cada um tem um jeito de praticar arte marcial. O meu cavalo é alto, e daí? Eu consigo fazer as técnicas no cavalo alto, não precisa ser baixo. Então assim, você vê que o cara domina, ele dá aula, mas ele não tem bagagem, ele não tem maturidade, ele é muito imaturo, né?
Ele não entende que o cavalo pode ser alto. Se ele estudar, ver outros mestres da mesma linha, fazendo cavalo alto, ele tem que entender que pode, se os outros fazem, mestres bons da mesma linha, porque pode, é aceitável. Então ele não consegue entender, eles ficam focando no cavalo baixo. Aí eu tô lendo o livro do Bruce Lee, porque eu venho do Wing Chun, eu venho do Aikido. Então assim, são artes que questionam, tem várias coisas questionáveis, né? Que você, quando vem do Aikido e vai fazer o Kung Fu, tem muitas coisas questionáveis lá, né? Os contatos, entendeu? Eles têm muito contato, né? No Aikido a gente não tem tanto contato assim, a gente sai do contato, né? Fica medindo força, essas coisas, entendeu? E aí piorou, né? Quando você vem do Wing Chun, piorou, né? Porque aí sim, o Wing Chun, ele detona o Kung Fu, é literalmente isso. Quem faz o Wing Chun percebe que tem um monte de coisa no Kung Fu que não funciona na prática, né? É objetivo, prático, o Aikido, o Wing Chun, né? Então, pra mim é muito difícil. E, sinceramente, eu acho que o Wing Chun tá certo. Então, é muito difícil pra mim o Kung Fu. Muito difícil. Porque eu venho do Wing Chun, do Aikido, da capoeira. Da capoeira até que os chutes são parecidos, né? Os chutes do Kung Fu e da capoeira são parecidos, tá? Então tem, né? Tem alguma coisa. Agora o Aikido não tem nada a ver com o Kung Fu. E o Wing Chun, então, é pior. Ele briga, né? Ele entra em conflito com o Kung Fu. O Bruce Lee, inclusive, critica o cavalo do Kung Fu e o arco e flecha. O Bruce Lee, ele ironizava, né? E eles lá no Kung Fu, eles não sabem, eles não percebem isso. Eles nunca leram nada do Bruce Lee, porque eles falam do Bruce Lee, mas o Bruce Lee critica o Kung Fu. É só você ler. Né? O Bruce Lee, ele teve muito mais, ele, claro, deu aula de Kung Fu, mas a escola dele é o Wing Chun, não é o Kung Fu, né? O Wing Chun era mais forte nele, não era o Kung Fu. Então o pessoal do Kung Fu fala bem do Bruce Lee, mas o Bruce Lee critica o Kung Fu. Inclusive ele ironiza o cavalo e o arco e flecha, ele ironizava. Ele falava que não servia para nada o cavalo e o arco e flecha baixo, né? Que se perdia muito tempo com isso, tá? E por isso que ele foi pro Wing Chun. Então, assim, é muito difícil pra mim fazer o Kung Fu. Muito difícil, porque eu venho do Wing Chun e eu faço críticas de algumas coisas no Kung Fu. Agora, o problema maior, na minha opinião, é o jeito que eles tratam as mulheres. Isso eu vejo em todas as artes. Eles literalmente te deixam na geladeira. Ficam te segurando muito tempo numa faixa desnecessariamente, né? Você treina para faixa, treina, mas você tem que treinar outras coisas. Então assim, eu vou ter que ter uma conversa séria com o professor, assim, porque eu tô muito desmotivada, é pouco, né? É pouco que eles me dão lá, é pouco. Eu preciso de mais técnicas, né? Eu preciso de mais estímulo. Então é muito difícil, né? Uma mulher muito consciente, e eles passam os homens na frente, assim, sabe, descancarado, o cara não sabe nem se comportar. Agora entrou um senhor lá, um sênior, entrou um sênior, ele já acho que praticou no passado Kung Fu, ele é muito chato, gente, é sério, ele deve ter uns 40 e poucos anos, 40, 50 anos, ele é muito chato, tá, muito chato, ele fica falando na aula, ele quer aparecer, ele chega de moto, sabe, ele é o selvagem da motocicleta, entendeu? Ele é sênior, tá? É insuportável aguentar um homem desse. O homem, quanto mais velho, pior ele fica, tá? Assim, isso é uma coisa assim, porque o homem mais velho, eu tô falando um homem de 30, 40, 50 anos, 60, tá? Ele tem muito forte, enraizado o machismo, tá? Então esse homem é super machista, tá? Então ele fica lá na frente, todo mundo babando um ovo nele. O professor, ele acabou de entrar, o professor passou ele lá na frente. O professor babando um ovo. E os professores, eles babam um ovo nos homens mais machistas do dojo. E nas mulheres mais submissas, tá? Então, assim, uma mulher crítica como eu, que fica pedindo técnica, criticando, falando do Wing Chun, ele não gostou, né? No Kung Fu, quando você fala do Wing Chun, eles não gostam. Por quê? Porque o Wing Chun, ele critica o Kung Fu. Oposto, né? Então, você percebe que eles não gostam, tá? É sério, eles não gostam quando você fala que você veio do Wing Chun.
Porque é inevitável. Se você fez o Wing Chun, é inevitável você não criticar o Kung Fu. Não tem como, tá? É muito claro, né? Que o Kung Fu, ele é uma arte muito de apresentação, muito narcisista, muito egocêntrica, né? É muito de cati, é muito fora da realidade o Kung Fu, tá? Assim, o Wing Chun não. O Wing Chun é uma arte mais pé no chão, foi criado por uma mulher, é mais defesa, ele é mais objetivo, ele é simples, é intuitivo. Então, assim, é muito engraçado, tá? E eu tô lendo também o livro do Bruce Lee, e o Bruce Lee critica o Kung Fu, embora ele tenha dado aulas de Kung Fu, e embora ele tenha sido um dos responsáveis pela divulgação do Kung Fu no Ocidente, tá? O Bruce Lee. Só que o Bruce Lee criticava o Kung Fu bastante, porque ele é do Wing Chun, né? No fim ele rompe, né? O Bruce Lee, ele rompeu tanto o Kung Fu quanto o Wing Chun. Ele criticava as duas, ele foi criar outra coisa, porque ele via problemas nas duas, tá? Mas ele era muito mais do Wing Chun do que do Kung Fu. E o pessoal do Kung Fu pegou, né, o Bruce Lee. Só que eles nunca leram nada, né, do Bruce Lee. Porque se eles tivessem lido, se o pessoal do Kung Fu tivesse lido o Bruce Lee, eles não iam falar tão bem assim do Bruce Lee. Porque o Bruce Lee criticava o Kung Fu. E eu, como venho do Wing Chun, eu também vejo coisas assim, fora da realidade no Kung Fu, tá? É isso. Então é difícil, mas eu acho que o principal problema na arte marcial é a falta dos professores motivarem as alunas, dos professores ouvirem as alunas, darem espaço, né? Quando você vê que você está num curso em que o professor te deixa para trás, fala que você vai graduar em agosto, aí não é mais agosto, tá? Vai passando os meses, ele não te gradua. Você percebe que ele está te segurando, não sei por quê. Você domina todas as técnicas da graduação. Fica 7 meses dando as mesmas técnicas. Ninguém aguenta, né? Então, assim, eu estou protelando a conversa com ele, mas não vai ter jeito. Porque eu estou realmente desmotivada. Eu estou procurando outra arte. Porque, assim, o Kung Fu, ele não tá mais... Ele não me satisfaz. Eu vou para aula, aprendo tudo igual. Faz 7 meses, não dá. É uma coisinha ou outra nova, não dá. Se ele quer segurar na graduação, mas então ele tem que passar então as técnicas da outra graduação, porque da graduação da branca eu já sei tudo, não tem mais o que fazer. Né? E aí, fica aquela encheção de saco, né? Cavalo baixo, ele não entende, aí você vai ficar discutindo com ele, fala, ó, professor, eu li, e o cavalo alto é... E todo mundo lá cata, né? Não tem crítica, né? O problema dos praticantes de artes marciais é que eles não estudam, eles não desenvolvem um espírito crítico, né? Nas coisas. Se você tem isso, você vai ser vista estranhamente. Se você é crítica, porque eu sempre fui crítica em todas as artes marciais que eu estive. Porque eu lia, eu estudava, eu entendia, né? Isso não quer dizer que eu não gosto de arte, mas você tem que fazer apontamentos analíticos. Eu tenho críticas com relação ao Aikido, a capoeira, ao Wing Chun e ao Kung Fu. Eu tenho críticas, mas isso não quer dizer que eu não gosto de arte. Mas eu tenho apontamentos críticos, né? Em termos de realismo, né? E quando você começa a falar isso para uma outra praticante, não vou falar nomes, uma outra praticante, ela virou pra mim, eu comecei, né, a fazer críticas do Kung Fu, ela falou assim, mas por que você não volta pro Wing Chun? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de eu criticar o Kung Fu, porque eu venho do Wing Chun e venho de outras artes marciais, tem uma maturidade marcial que você não tem. Isso porque ela é faixa preta, hein? Ela é faixa preta numa arte marcial, pra vocês verem como às vezes a mulher, às vezes a pessoa, a mulher, o homem, quando ele é faixa preta numa arte, ele é engessado, ele é assim, ó, limitado, não consegue ver. Por isso que é ruim você ser faixa preta em alguma arte. Você fica engessada. Ela não consegue ver que é importante criticar, ter apontamentos. Bom, foi a mesma que falou para eu não falar do machismo. Então, por aí vocês veem como é que é. Ela é submissa. Ela é ultra submissa. Então, é uma mulher difícil de eu me comunicar. E o pior é que ela está no mesmo patamar, né? De graduação que eu. Então, eles misturam eu com ela. Mas não tem nada a ver, eu quero graduar, ela não faz questão de graduar, entendeu? Então, assim, é uma mulher super submissa, uma mulher que não consegue ter pensamento crítico próprio. O fato de você criticar uma arte não quer dizer que você não goste dela, mas você tem que, sim, ter uma visão crítica das coisas. Isso é super importante, isso é inteligência, gente, isso é inteligência, tá? Ter visão crítica das coisas é inteligência. Eu achei um absurdo ela falar isso. Eu falei assim, ó, não tem nada a ver.
Eu estou fazendo apontamentos analíticos e observações minhas do Kung Fu. E isso não tem nada a ver, não é por isso. Não é porque eu estou fazendo críticas com relação ao cavalo baixo. Gente, vocês não vão fazer cavalo baixo. Não vão, porque o cavalo baixo é antinatural. Quando você tiver se você tiver que se defender, você vai fazer movimentos naturais. Por isso que o Wing Chun funciona, ele é intuitivo, ele é natural. Você não vai ficar pensando, vou fazer cavalo baixo. Não vai. Tudo bem, aí você vai falar, não, o cavalo baixo é para fortalecimento, mas você pode fortalecer com outras técnicas que não seja o cavalo baixo. O cavalo baixo detona teu joelho, é isso. Existem outras técnicas, polichinelo, por exemplo, você pode substituir por outros, eles continuam insistindo no polichinelo, então tá, vai. Boa sorte, quando eles chegarem nos 50, 60 anos, o joelho deles vai estar só isso. Porque enquanto você tem 20, 30, 40 anos, legal, você faz polichinelo, anda no chicô, né? Você faz essas coisas, só que isso é uma soma, você vai somando, quando chegar lá na frente, teu joelho vai estar detonado, tá? É só isso. Tem um preço alto isso, né?